Você acha que o mercado financeiro tem candidato favorito? Se você respondeu Lula ou Flávio, talvez esteja enganado. O mercado não tem coração, ele tem calculadora. E nessa calculadora, a conta não é sobre quem é bonzinho ou malzinho. É sobre previsibilidade, risco e, acima de tudo, lucro. Olha só esse dado. Na Polymarket, a maior plataforma de apostas do mundo, Lula já esteve com 64% de chance. Hoje, está em torno de 44%. Flávio subiu de 30% para 43% em questão de semanas. O que mudou? Não foi a alma dos candidatos, foram os sinais econômicos. Vamos deixar uma coisa clara desde o começo. Esse vídeo não é sobre política partidária. Eu não vou defender Lula, não vou defender Flávio. Vou fazer o que o mercado faz, colocar os dois cenários na ponta do lápis e calcular qual é o menos pior. Porque essa é a verdade que ninguém conta. Os dois cenários são arriscados, mas os riscos são completamente diferentes. E o investidor que não entender isso vai perder dinheiro. Simples assim. A pergunta que guia esse vídeo é simples. O que o mercado financeiro realmente pensa sobre Lula e Flávio? E mais importante, o que isso significa para o seu dinheiro? Vou responder isso aqui em 5 blocos. Primeiro, vou mostrar por que a polarização é falsa. Depois, vou dissecar o cenário Lula, depois o cenário Flávio. No quarto bloco, vou mostrar o verdadeiro jogo que está sendo jogado. E no final, vou dar um conselho prático para você não ser atropelado aí pelas eleições. Vamos começar aí pelo candidato que está na cadeira hoje, o Lula. Se você acompanha notícias econômicas, já deve ter ouvido aí que o mercado não gosta do Lula. Isso é uma meia-verdade. A história completa é mais complexa. Olha só esse dado. No primeiro ano do terceiro mandato do Lula, o Ibovespa subiu mais de 22%. Isso não parece ódio do mercado, concorda? Mas aí você olha para 2024, o Ibovespa fechou o ano praticamente estável. E o que mudou? O que mudou foi o fiscal. O mercado não se importa se o Bolsa Família é 600 ou 700 reais. Ele se importa se o governo tem um plano crível para pagar essa conta sem quebrar o país. E o plano do Lula, o chamado arcabouço fiscal, é visto como frágil, e muito frágil. Vamos aos números. Em 2023, o governo gastou aí 230 bilhões a mais do que arrecadou. Em 2024, esse número subiu para mais de 300 bilhões. A dívida pública bruta passou de 73% do PIB para mais de 78% em 2 anos. Para o mercado, isso é um sinal vermelho piscando, porque dívida crescente significa mais imposto no futuro, juros mais altos e menos crescimento. E a prova disso é a Selic. O Banco Central teve que subir os juros de 10,5% para 14,25% ao ano. Isso encarece o crédito, trava a economia e derruba o valor das ações. A conta que o mercado faz é simples. Lula prometeu responsabilidade fiscal, mas na prática os gastos continuam subindo. E o mercado não perdoa a promessa quebrada. Mas não é só o fiscal. Tem outro problema que tira o sono do investidor, que é o intervencionismo. Lembra da briga com a Petrobras? O governo pressionou para segurar os preços dos combustíveis. E o resultado? A Petrobras deixou de lucrar bilhões e as ações caíram. Teve também a Eletrobras. O governo tentou reverter a privatização. Gerou uma incerteza jurídica enorme. Para o investidor, nada pior do que a dúvida. Saber que o governo pode mudar as regras do jogo amanhã é o que faz o capital ficar parado ou ir embora. E tem mais, o CAF, o Conselho que julga disputas tributárias. O governo mudou as regras para ter mais poder de voto. Isso gerou aí uma enxurrada de ações judiciais de empresas questionando a legalidade. O resultado? O investimento estrangeiro direto caiu 12% em 2024 comparado com 2023. O capital está olhando para o Brasil e perguntando: vale a pena o risco? Agora, vamos pensar no futuro. Se Lula for reeleito, o que esperar? Um segundo mandato pode ser ainda mais pressionado pela base política para gastar. O mercado já está fazendo essa conta. Se Lula vencer, a primeira coisa que vai olhar é o nome do ministro da Economia. Se for um nome técnico, tipo Pércio Arida ou alguém do naipe aí do Henrique Meirelles, o mercado pode dar aí um voto de confiança. Agora, se for um nome político, sem credibilidade fiscal, a reação vai ser negativa. Dólar sobe, bolsa cai, juros futuros disparam. Resumo do cenário Lula. Risco de continuismo fiscal, risco de intervencionismo, risco de gastos crescentes. O mercado não odeia o Lula. O mercado tem medo da conta que ele pode deixar para pagar. Agora vamos para o outro lado da moeda. Flávio Bolsonaro. Se você olhar para o mercado nos dias seguintes ao anúncio da candidatura dele, viu uma coisa interessante. As ações de estatais subiram.
Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras. Vou tirar um pouquinho esse fator da Petrobras devido à guerra dos Estados Unidos com o Irã, que fez com que o petróleo aí subisse mais de $100. Então vamos lá. Mas por que o mercado projetou um governo menos intervencionista, mais liberal, com menos mão do Estado na economia? Mas calma, não é tão simples assim. Movimento de alta com Flávio é um movimento de alívio, não uma corrida de convicção. É como um paciente que tira um soro e respira aliviado, mas ele ainda não sabe se vai andar. O que o mercado projeta com Flávio? 3 coisas principais. Primeiro, um ministro da Economia para o mercado. O nome mais cotado é Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo. Ele tem um perfil mais técnico, mais liberal, mais alinhado aí com o que o mercado gosta. Segundo, corte de gastos. O discurso de Flávio é de responsabilidade fiscal. Ele prometeu rever programas sociais, cortar ministérios, diminuir a máquina pública. E terceiro, reformas, tributária, administrativa, coisas que o mercado pede há anos. Agora vamos para o outro lado. O lado que ninguém está falando. Flávio tem um problema enorme. Ele não tem base política. O pai dele, Jair Bolsonaro, tinha uma base fiel, mas muito pequena. Ele governou com o Centrão, mas nunca teve o controle do Congresso. Flávio tem menos ainda. Pensa comigo. Para aprovar uma reforma tributária, você precisa de 308 votos na Câmara e 49 no Senado. Flávio hoje não tem nem metade disso. O Centrão não vai apoiar ele de graça. Vai cobrar caro, cargos, emendas, verbas. E se ele não entregar, o governo simplesmente para. E tem um risco ainda maior, a paralisia. Um governo fraco não consegue aprovar nada, nem o bom nem o ruim. Ele fica travado. E para o mercado, pior que um governo ruim é um governo que não anda, porque a economia ela precisa de decisões, precisa de reformas, precisa de previsibilidade. Se o governo não consegue entregar nada, o dinheiro vai embora. E tem um risco externo. Flávio é visto com desconfiança pela comunidade internacional. Lembra da imagem do Brasil no governo Bolsonaro? Isolamento diplomático, críticas ao meio ambiente, tensões com parceiros comerciais. Flávio herda esse legado. E isso pode gerar crises cambiais. O dólar dispara, a inflação sobe, os juros sobem. Agora, o ponto mais delicado, a herança do pai. O legado de Jair Bolsonaro é uma faca de 2 gumes. Do lado positivo, Flávio herda aí o eleitorado fiel, o discurso anti-establishment, a energia da direita. Do lado negativo, ele herda a rejeição, a polarização contínua. O mercado teme que ele repita os erros de comunicação e de gestão de crises do pai. Lembra das crises do Bolsonaro? Declarações polêmicas, brigas com o STF, ataques à imprensa, tudo isso gera volatilidade no mercado. Flávio pode ser mais moderado, mas a sombra do pai é grande e o mercado não gosta de surpresas. Resumo do cenário. Flávio, euforia inicial? Sim, mas com um medo profundo de instabilidade. O mercado projeta um governo mais liberal, mas também mais frágil, mais imprevisível, mais arriscado. É como escolher entre um carro usado que você sabe que bebe muita gasolina e o carro que você pode não saber se o motor funciona direito. Chegou a hora de virar o jogo, porque o melhor cenário para o mercado financeiro não é Lula, não é Flávio. É um cenário de governabilidade, com previsibilidade. Ele quer um governo que funcione, que tome decisões, que não mude as regras do jogo toda semana. E aí a conta fica interessante. Cenário Lula, risco de continuismo fiscal. O mercado reage mal se não houver aí sinal de responsabilidade. Mas há uma vantagem, ele já está lá. O mercado já conhece os riscos, já precificou boa parte deles. O resultado é baixa volatilidade, baixo retorno. É um cenário de mais do mesmo. Nada de grandes surpresas, mas também nada de grandes ganhos. Cenário Flávio, risco de instabilidade política e paralisia. O mercado sobe na euforia inicial, mas cai se ele não mostrar força. É um cenário de alta volatilidade, alto risco e alta recompensa potencial. Resultado, pode dar mais certo ou muito errado. Depende de como ele vai governar. E é exatamente isso que a Polymarket está mostrando. A queda de Lula e a subida de Flávio refletem a percepção de que a alternância de poder é possível, mas ninguém sabe o preço disso. A plataforma de apostas está dizendo, olha, a eleição está aberta, mas os riscos são enormes nos dois lados. E aqui vai a verdade que poucos contam. O que realmente importa não é o nome do presidente, é o nome do ministro da Economia. Pensa comigo. Lula, com um ministro técnico tipo Pércio Arida, é um cenário muito melhor para o mercado do que o Lula com um ministro político. Flávio com Tarcísio na economia
é um cenário muito melhor do que Flávio com um nome fraco. O mercado já está fazendo essa conta e não está apostando no candidato, está apostando na equipe econômica. E é aqui que a polarização é falsa. O mercado não quer Lula e nem quer Flávio. Ele quer um governo que funcione com previsibilidade, com credibilidade, com capacidade de entregar. Agora, vamos ao que realmente importa. O que fazer com essa informação? Primeiro, entenda que o cenário de incerteza é o novo normal. Não espere aí clareza total antes de investir. Se você esperar, já perdeu. Segundo, diversifique. Não aposte tudo em um único cenário. Tenha posições que se beneficiam tanto de um governo Lula quanto de um governo de Flávio. Terceiro, foque no longo prazo. O que importa é a qualidade dos ativos que você tem na carteira. E aqui vai o conselho mais importante. Não deixe a política ditar as suas emoções. O mercado sobe e desce com notícias, mas quem ganha dinheiro de verdade é quem mantém a calma, quem não vende na baixa, quem não compra na alta por euforia. Lembra de 2022? Todo mundo dizia que o mercado ia quebrar se Lula ganhasse. O que aconteceu? O Ibovespa subiu 22% no primeiro ano. Lembra de 2018? Todo mundo dizia que o mercado ia explodir com Bolsonaro. E o que aconteceu? O Ibovespa subiu 15% no primeiro ano. O mercado não é previsível no curto prazo, mas no longo prazo ele sempre recompensa quem tem paciência. Chegou a hora de colocar a mão na massa. Vou te dar aqui 3 perguntas que você deve fazer antes de investir em 2026. Primeira pergunta: qual é o seu horizonte de tempo? Se você está investindo para a aposentadoria, para daqui a 10, 20 anos, a eleição é de 2026. É só um barulho no meio do caminho. Não mude a sua estratégia por causa dela. Agora, se você está investindo para os próximos 6 meses, aí sim você precisa prestar atenção nos movimentos do mercado. Segunda pergunta: qual é a sua tolerância ao risco? Se você não dorme bem com volatilidade, talvez seja a hora de reduzir a exposição em ações e aumentar a renda fixa. O importante é manter a cabeça no lugar. Agora, se você aguenta oscilações, pode aproveitar as quedas para comprar bons ativos com desconto. Terceira pergunta: você está preparado para os 2 cenários? Se Lula ganhar, o que você faz? Se Flávio ganhar, o que você faz? Se você não tem a resposta para essas perguntas, está na hora de sentar e fazer o dever de casa. E aqui vai uma recomendação prática. Diversifique entre setores que se beneficiam de cada cenário. Se Lula ganhar, setores como consumo, educação, saúde podem se beneficiar de políticas sociais. Se Flávio ganhar, setores como energia, infraestrutura, bancos podem se beneficiar com um ambiente mais liberal. Mas não aposte tudo em um único cavalo. Monte uma carteira equilibrada, com renda fixa, com ações, com proteção cambial e, acima de tudo, mantenha a reserva de emergência, porque imprevistos acontecem e você não quer ser pego desprevenido. O mercado não vai quebrar porque Lula ou Flávio ganhou. O mercado ele vai se ajustar, vai encontrar um novo equilíbrio. Quem ganha dinheiro é quem entende isso, quem não entra em pânico, quem mantém a estratégia. E aí, você já fez a sua conta? Já pensou no que fazer em cada cenário? Se ainda não fez, está na hora, porque o mercado não espera, ele anda. E quem não anda junto com ele fica para trás. Se esse vídeo te ajudou a pensar de forma mais clara sobre as eleições e o mercado, compartilha com alguém que precisa entender isso também. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Toda semana tem conteúdo novo sobre economia, investimentos, dinheiro e o que realmente importa para suas finanças. A conta está feita e agora é com você.